Deus, somente Deus, criou os céus e tudo que nele há, pelo poder exclusivo e único da sua palavra. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus tudo foi criado, e que o que é visível foi feito do que não se vê. Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo surgiu. Essas são grandes verdades anunciadas na palavra de Deus. Você trouxe a sua? Levanta aí, irmão, se você trouxe. Pode levantar o celular também. Quero agradecer principalmente ao reverendo Augustus Nicodemos, meu pai no design inteligente, ele que me lançou ali na Universidade Presbiteriana Mackenzie, as escolas confessionais e cristãs que estão apoiando esse encontro, vocês são sal e luz para a nossa sociedade. Calvino disse: não coloque seu filho numa escola em que Deus não seja o Senhor. Seu filho está numa escola que Deus não é o Senhor, tire já. Tire já. A gente está colocando nossos filhos para serem doutrinados, ensinados por romanos, e queremos que eles continuem judeus. Agradeço demais a todas as escolas, o privilégio que tive de falar para os seus alunos. Agradeço a todos vocês que estão aqui no sábado de manhã. Dá uma olhada do lado, gente, igreja cheia, para aprender sobre a verdade. E agradeço principalmente ao meu Deus pelo privilégio de defender com ciência a sua palavra. A inerrância da palavra de Deus, ela é clara, ela é suficiente, ela é necessária, e ela é autoridade absoluta em teologia, em filosofia e em ciência. Então esse é o título da minha palestra, Top 10, as 10 melhores verdades científicas da Bíblia. Poderia ser também reestabelecendo a autoridade científica da Bíblia. Porque andam dizendo por aí que a Bíblia tem fé, tem bons argumentos de fé e de teologia, tem um pouco de filosofia, mas ela não tem ciência. A ciência se encontra na ciência naturalista. Temos que usar a ciência naturalista para interpretar a palavra de Deus. Os pais da nossa fé não tinham a ciência, portanto, não tinham guia seguro para interpretar a palavra de Deus. Andam dizendo por aí que, nas nossas igrejas, que parte da Bíblia pode ser entendida como fato, parte é boato, parte é alegoria, parte é poesia, mitologia, parecido com o épico de Gilgamesh, por exemplo, e que a gente tem que saber discernir entre o que é fato e o que é boato. Gente, será que isso é verdade? Olha, eu sempre dei palestras sobre química, eu falo sobre quinesinas, tipo o Kelson Mota e Rodrigo, não é? Um pouco. Rodrigo é um pouco mais popular, né, Rodrigo? Foi 10. Kelson também, fantástico. Mas eu falava sobre quinesinas, falava sobre enantiômeros, a homoquiralidade dos seres vivos, sobre a ATP sintase, falava sobre os mecanismos do DNA, as proteases, essas coisas simples, não é? Mas um dia Deus me tirou da minha cadeira para defender a autoridade científica da palavra de Deus. Grato sou a Deus, então, por esse imenso privilégio de estar aqui falando para vocês, defendendo a autoridade científica da palavra de Deus. Irmãos, a ciência provou que boa ciência se acha na ciência naturalista. Ela provou que aqui a gente tem poesia, parte é ciência, parte é fato. A própria Bíblia declara isso muito bem. Em Salmos 119, 105, eu aprendi com a minha professorinha da EBD, talvez você tenha aprendido também, que a Bíblia é o quê? Lâmpada
para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. Mitologia não é lâmpada, mitologia não é luz, é engano. Em 2 Timóteo 3,16 está escrito assim: quanto da Escritura, irmão, é útil para o ensino? Quanto? Toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 22:21, acho que é esse, o último. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para o ensino. Ela quer nos ensinar como fomos criados. Ela quer nos ensinar também um pouco de ciência. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela contém grandes verdades científicas. Ela é autoridade absoluta sobre as nossas origens. O presente é a chave do passado? Não. É o passado descrito pelo Senhor que escreveu o passado, que é a chave do presente. É ou não é, irmãos? Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esse é o tema da minha palestra. Reestabelecendo a autoridade científica da palavra de Deus. Eu comecei a dar essa palestra, ou montar essa palestra, quando eu estava assistindo um podcast de um grande amigo meu. Eu não vou mencionar quem é, mas tem a fotinho dele ali. E no podcast 23, estava assistindo esse podcast 23, quando escutei talvez uma das maiores heresias que eu já escutei na minha vida. A gente ficou chocado quando um pastor disse que nós precisaríamos atualizar a palavra de Deus. Eu fiquei muito mais chocado quando um pastor nesse podcast disse que a Bíblia não tem ciência. A Bíblia tem fé, a Bíblia tem filosofia, mas a Bíblia não tem ciência. Nenhum achado, nenhuma descoberta científica havia sido feita à luz da Bíblia. E que a ciência naturalista, sim, era ciência boa, que era útil para a interpretação da palavra de Deus. Irmãos, eu sou um cientista, acho que razoavelmente competente. E eu estava, felizmente, sentado, senão eu teria caído de costas. Aí eu cheguei e falei: não há como eu me calar, reestabelecerei a autoridade científica da Bíblia. Reestabelecerei a verdade científica, as verdades científicas da Bíblia. E comecei a preparar essa palestra. Então, acho que eu estou na versão 1.10, 1.11 dessa palestra. É engraçado que esse podcast começa dizendo assim: teologia é o nosso esporte. Aí eu diria: boa ciência não é o nosso forte. Aí, outro dia, eu escrevi esse livro. 4 visões sobre as nossas origens. Irmãos, temos 4 visões sobre as nossas origens? Temos 4 visões sobre as nossas origens? O cristão tem uma única visão sobre a sua origem, a visão da palavra de Deus. Porque ele disse: em 6 dias criei os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e no 7º descansou. Salmos diz: ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo se formou. Irmãos, não temos 4 visões, nós temos uma única visão, a visão da palavra de Deus, descrita claramente em Gênesis 1, 2, 3. Jaidson disse muito bem no primeiro dia que a Bíblia é clara, absolutamente clara, suficiente para entendermos sobre as nossas origens. E a visão da Bíblia é clara, nós temos uma única visão. Eu comparo esse livro a um livro que poderia ser escrito 4 visões da igreja sobre o aborto.
4 visões da igreja sobre o casamento gay. O que o irmão acha? Eu acho isso. Essa é a minha tese, é a minha tese que defendo desde que escutei aquele podcast e li esse livro. Não temos 4 visões confundem. Wayne Grudem, na sua palestra pela escola Charles Spurgeon, eu quero que você assista, ele diz: quando nós não aceitamos a versão única e a visão única da palavra de Deus, quando colocamos ciência de homens para interpretar a palavra, maldito o homem que confia no homem, quando colocamos Deus como amigo de Darwin, quando colocamos Deus para guiar o Big Bang, corrompemos 11 doutrinas básicas da fé cristã. Colocamos inverdades em 10 livros do Novo Testamento. Colocamos uma mentira na boca de Cristo, porque Ele disse: não tendes lido que desde o princípio os criei, homem e mulher. Então, aos autores desse livro das 4 visões, Jesus está dizendo: não tendes lido que desde o princípio os criei, macho e fêmea, homem e mulher. Aos eruditos desse século que tentam nos passar a ideia de que boa ciência mostra que Darwin é amigo de Deus, eu quero dizer: não tendes lido os artigos mais recentes da Science e da Nature, que mostram claramente que um Deus todo-poderoso nos fez prontos, à imagem e semelhança dele? Não tendes lido que não temos parentesco nenhum com os chimpanzés? Eles dizem que Deus escolheu um casal entre 10.000 humanoides. Eles dizem que o Big Bang é mais lei do que a lei da gravidade. Mas a boa ciência aponta claramente para um Deus que tudo fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que agora eu defendo a autoridade científica da palavra de Deus. Não estou falando sobre quinesinas, nem sobre o DNA. Aí, alguém me mandou esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Irmãos, heresia pura, do começo ao fim. No final, John Walton diz: porque meu filho chegou da universidade e ele aprendeu sobre a evolução, aprendeu sobre o Big Bang e disse: pai, o que eu faço agora? Ele disse: não tem problema, meu filho. Podemos colocar Deus para guiar a evolução. Péssimo conselho de educação, porque a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que dele deve andar. E mesmo quando ele for grande, jamais se desviará dele. Nós não queremos mais educar os nossos filhos, queremos fazer compromisso com ciência de homens. William Craig, um grande apologeta, eu era fã do William Craig. Aí ele lança um livro, Em Busca do Adão Histórico. Irmãos, o Adão e a Eva se encontram na palavra de Deus. Você não precisa buscar na ciência. Eu vou mostrar isso para vocês. Nesse livro, das 4 visões, dizem que o design inteligente, que eu sou presidente, seria uma 4ª visão para a igreja. Não é. A teoria do design inteligente é uma teoria científica que se opõe a Darwin, ao darwinismo, que diz que a ciência aponta para uma mente inteligente, que fez o universo, que fez a vida, prontos. Então a ciência do design inteligente não é uma 4ª visão para a igreja, é uma visão científica que corrobora a palavra de Deus. Corrobora a palavra de Deus. Ela fortalece a única visão que temos, que Deus fez tudo pronto pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Irmão, se você fez algum compromisso com a ciência naturalista, com o darwinismo, com o Big Bang, reconverta-se. Eu fui um evolucionista teísta por 40 anos da minha vida.
Eu tinha aprendido com a minha professorinha da EBD que Deus tinha feito pronto pelo poder único, exclusivo da sua palavra em 6 dias, que a terra era jovem, que o universo era jovem. Quando eu entrei na universidade, eu bebi um pouco da ciência do meu professor de biologia, do meu professor de física, e me tornei um evolucionista teísta, ou um criacionista evolucionário. 2 versões da mesma tese. E por 40 anos fui um cientista razoável, mas um cristão insignificante na ciência. Por quê? Porque defendi a evolução, uma teoria que corrompe a nossa sociedade. Defendi o casamento de Deus com Darwin. Darwin é inimigo de Deus. Não só não influenciei jovens cristãos a defenderem a sua fé, mas contribuí para que eles a perdessem. Eu ensinava a evolução, eu ensinava o Big Bang. Muitos cristãos, 2/3 dos nossos jovens, estão se tornando ateus na universidade. E a minha tese é essa, que o evolucionismo teísta é o meio caminho para o ateísmo. O ateísmo. Então, o design inteligente não é uma visão. É uma ciência que corrobora a palavra de Deus. Que corrobora a palavra de Deus. Bom, será que a Bíblia tem, de fato, boa ciência? Será que a Bíblia pode ser confiável? Ela é autoridade também em ciência? Eu vou mostrar para vocês as 10 melhores evidências científicas da Bíblia, para que você se convença que a ciência da Bíblia é 100% confiável. Se o que se pode verificar é confiável, toda a palavra de Deus, toda a Escritura é útil para o ensino. Então você pode ter uma fé racional baseada em evidências de que esse livro é 100% verdadeiro. Que a igreja precisa voltar a ter uma única visão sobre as nossas origens. Deus fez pronto. Senão Salmos 33:9 tem que ser rasgado das nossas Bíblias. Ele falou, e logo tudo se fez. Tudo se criou, logo. Não foi lenta, gradual e sucessivamente. Pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Jesus chegou para Lázaro e disse, Lázaro, lenta, gradual e sucessivamente reverterei o seu processo involutivo por processos naturais não guiados, porque eu não posso interferir na natureza. Essa é a tese do evolucionismo teísta. As forças naturais terão que te evoluir novamente, e milhões de anos voltamos aqui. Não, ele disse, Lázaro, sai para fora. É nesse Deus que você crê, irmão? É nesse Deus que eu creio. E esse Deus que eu creio pela minha ciência. Deus fala, e pelo poder único e exclusivo da sua palavra, as coisas acontecem. Deus é como o cara do Bamerindos. Quem lembra da propaganda? Só os cabelinhos brancos. Dá uma olhada aí. É gente que faz, que fala, e acontece. Bom, uma verdade científica da Bíblia. Em Gênesis 1, 9 a 10, o livro da alegoria, o livro do mito, o livro da poesia, para alguns, diz assim, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, em quantos lugares? Em um lugar. E apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E ao ajuntamento único das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. A Bíblia claramente em Gênesis um relato técnico, sóbrio, digno de toda confiança. Ela diz que havia apenas um continente e apenas um mar. Então a ciência moderna, uns 100, 200 anos atrás, olhando os diversos mares e os diversos continentes, diria mitologia. Olha só, a Bíblia errou. A gente está vendo claramente aqui vários continentes. O presente é a chave do passado? Ou é o passado descrito pelo Senhor que escreveu o passado que é a chave do presente? Maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que usa a ciência para interpretar a palavra de Deus.
E aí, olhando, ele falaria o seguinte: olha só, é mitologia mesmo, eles estão certos. Mas a ciência avançou, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que a Bíblia tem razão, a ciência da Bíblia tem razão, porque nós fomos avaliar e descobrimos que os continentes estão se separando. A deriva continental, as placas tectônicas, é uma descoberta científica recente. E aí fomos ver os continentes, quando tivemos um satélite e tudo mais, fomos para o espaço, tiramos uma foto, o que a gente percebeu? Os continentes se encaixam perfeitamente. E eles estão realmente se separando. E se você regride, eles se encaixam perfeitamente. Portanto, existiu nesse planeta realmente um único continente, chamado popularmente de Pangeia. E um único, portanto, mar. A Bíblia tem razão, a ciência da Bíblia tem razão. Na dúvida, pró-Bíblia. Não é, Glauco? In dubio, pró-Bíblia. É um princípio de justiça. In dubio, pró-réu, in dubio, pró-Bíblia. Fique com a Bíblia, irmão. Ela nunca perdeu um embate. Grandes embates científicos com a Bíblia e a ciência. Quem ganhou esses embates? Todos eles, quem ganhou foi a palavra de Deus. E as evidências de que havia apenas um continente são inúmeras. Camadas de registro fóssil que se propagam entre continentes, do mesmo fóssil. O pior que nós fomos verificar é que não só a superfície desses continentes, como um jogo de quebra-cabeças, se encaixam, mas as bordas são auto-encaixantes. Fomos também verificar, ao redor desses continentes existem sedimentos. E esses sedimentos nós podemos medir a taxa de sedimentação. Tem os deltas dos rios, podemos medir a taxa de formação desses rios. Sabe quanto foi o resultado? 6.000 anos. Eu era um criacionista, me tornei um evolucionista teísta, me converti ao criacionismo, continuei como criacionista de terra antiga e de vida antiga. Hoje me reconverti à minha professorinha da EBD. Então, professorinha da EBD, eu não lembro mais do seu nome, irmã. Eu sei que a senhora está na glória. Mas, professorinha, a senhora estava certa. E os eruditos desse mundo, professora, estavam errados todos eles. As bordas são autoencaixantes. Se isso tivesse ocorrido ao longo de milhões e milhões de anos, como anunciam por aí, você não perceberia nem sequer mais o encaixe, muito menos as bordas que fazem clique. Gente, a gente tem a evidência, esse planeta é jovem. A gente tem a evidência, esse planeta é jovem. Muito, muito jovem. Outra grande verdade científica da Bíblia. Olha, para os caldeus e as crenças astronômicas da época em que Moisés escreveu os seus livros, quantas estrelas teríamos no céu? Centenas. Galileu Galilei, com a sua luneta, contou 5.119. Maldito o homem que confia no homem nas suas contagens de estrelas. Gente, a ciência é um bom guia. A ciência é magnífica, eu sou cientista. Mas maldito o homem que confia no homem. A ciência é a cultura da dúvida, só sei que nada sei. A ciência desse século será reformada pela ciência do século vindouro. Os seus livros de ciência de 10, 20, 30 anos atrás, só o Kelson Mota que vai no sebo comprar. Né, Kelson? Porque ele guarda história dos erros da ciência. A ciência é tentativa e erro, irmãos. A ciência é bom guia. Quando a Bíblia te falar alguma coisa, fique com a Bíblia. É fé? Não, é razão. É razão. Por quê? Porque ela ganhou todos os embates. Ela nunca perdeu um, sequer. Aí nós vamos na Bíblia, na palavra de Deus. Deus, quando está anunciando a Abraão sobre a sua geração, ele fala, vai lá fora, Abraão, vai lá fora. Olha os céus. E aí ele diz assim, conta as estrelas, Abraão, se as podes contar. Isso é um desafio, ele falou, vocês não vão contar.
Aí em Isaías 40, 26 está assim: levantai os olhos, olhe para cima para contar as estrelas, não para ver asteroide que nunca baterá nesse planeta. Nós somos protegidos por um grande Deus. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Pelo poder único e exclusivo da sua palavra, ele ordenou e tudo se fez. Ele falou: haja o universo, e bum, houve o universo. Ele não fez lenta, gradual e sucessivamente. Ele não usou o Big Bang. O Big Bang não faz sentido. Tem um início, então, olha, bate com a nossa fé. Não bate com a ciência da Bíblia. Não bate com a ciência da Bíblia. Se você é um Big Banguista, o Big Bang não bate com a ciência da Bíblia, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e logo tudo se formou. Desculpa aí, você não pode ser um Big Banguista. Ou, se você é um Big Banguista, esqueça a palavra de Deus. Esqueça a palavra de Deus. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. Hoje nós sabemos que as estrelas do céu são incontáveis. Pergunte para o seu professor de física predileto: professor, quantas estrelas tem no céu? Ele dirá: olha, aproximadamente 2 trilhões de galáxias e aproximadamente 100 a 400 bilhões de estrelas em cada uma dessas galáxias. Irmão, quanto que dá? Quem é bom de matemática aí? Aproximadamente 2 trilhões vezes aproximadamente 400 bilhões. Quanto dá? Não temos a menor ideia. Ainda tem uma parte do universo que parece que a luz não chegou ainda. Tem mais estrelas talvez por lá. Talvez o universo seja infinito, porque o nosso Deus é infinito e os seus atributos invisíveis. O seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente nas obras que ele fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. Deus não usa processos naturais. Deus fala e as coisas acontecem. É esse Deus que nós cremos, é esse Deus que a Bíblia revela, é esse Deus que os patriarcas da nossa fé criam, é esse Deus que a confissão de Westminster declara, deixa muito claro. Eu era batista, mas continuo batista. Agora o pastor Arival me aceitou como presbiteriano. Eu falei: pastor, mas não vou deixar a minha igreja batista, porque eu sou 3ª geração de batista. Ele falou assim: não, tudo bem, Marcos, você fica um cristão flex. Cristão flex. Gente, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento não anuncia as obras de um processo natural. O firmamento não anuncia a obra da gravidade, das forças eletromagnéticas. O firmamento anuncia as obras do nosso grande Deus. É essa a ciência da Bíblia. E aí o Hubble tirou uma foto, apontou para um lugar escuro do universo, tirou a foto da galáxia mais antiga já registrada, a GNZ 11, 13,4 bilhões de anos. Sabe o que aconteceu com a galáxia? Ela estava pronta, absolutamente pronta, estruturada. As suas estrelas tinham todos os elementos pesados que as estrelas hoje têm. Então, irmãos, nós temos a foto. Diz que não tiraram o selfie, mas a selfie chegou. Temos a foto do início do universo. E o universo, no seu início, estava pronto. Nós temos a foto e o universo, no início, estava pronto. Porque, pelo poder da sua palavra, ele disse: haja estrelas. Ele criou as estrelas. Haja galáxias e, bum, as galáxias se formaram. Porque todas as estrelas ouvem a sua voz. Ele as chama todas pelo seu nome. Já pensou no seu Deus, o tamanho que ele é? Infinitas estrelas, e ele chama todas elas pelo seu nome. E ele ordena as estrelas e elas, pum, se organizam. Gente, a gente precisa voltar a reverenciar o nosso grande Deus. O nosso grande Deus não é
servo de forças naturais. Ele ordena e as coisas acontecem. Esquece esse compromisso, não sente na roda dos escarnecedores. Louve o seu grande Deus, o Deus anunciado pela palavra de Deus. Agora, como que pode uma galáxia há 13,4 bilhões de anos? As galáxias demorariam pelo menos 1 ou 2 bilhões de anos para se formar. A galáxia estava pronta há 200 milhões de anos. Totalmente incoerente, prontíssima. Esse modelo caiu pela foto que o Hubble tirou. A síntese dos elementos mais pesados, segundo o modelo do Big Bang, demoraria bilhões de anos. O sistema solar seria formado há 9 bilhões de anos depois que o universo se formou. E o Sol teria sua composição com os elementos mais pesados depois de 9 bilhões de anos. As estrelas da GNZ11, há 200 milhõezinhos sozinhos de anos, já tinha tudo, ela estava pronta. A gente tem a foto, o universo é jovem. Gente, é como se você tivesse um filho e esse filho nascesse velhinho. A única forma disso acontecer é no Benjamin Button. Assistiu o filme? Magnífico. É como se abrisse um baú romano e lá tivesse notas de dólar. Não faz o menor sentido. Por quê? Porque o universo foi feito pronto. Agora o James Webb, da NASA, vai tirar fotos ainda mais espetaculares. Por que esse telescópio foi lançado? Adalto tem uma tese e eu concordo com ele. Porque Deus se cansou. E ele quer mostrar a foto. Uma foto ainda melhor. Deus se cansou. Gente, o universo foi feito pronto, mas há 13,4 bilhões de anos atrás, né, Marcos? Não. Se a galáxia estivesse pronta há 13,4 bilhões de anos atrás, ela não estaria mais aqui. As estrelas já teriam explodido, o universo seria muito mais velho do que ele é. A foto mostra que o universo foi feito pronto e a foto mostra que o universo é jovem. As galáxias espirais, os braços já teriam colidindo, teria milhões e milhões de buracos negros. O Sol ele vai ser estável apenas por 5 bilhões de anos, apenas, entre aspas, por 5 bilhões de anos. Ele já não seria mais estável. Os elementos mais pesados presentes no início do universo, dentro das estrelas, mostraria que as estrelas já estavam muito velhas pelo modelo. Elas não poderiam estar aqui. Então, uma prova incontestável de que o universo é jovem, extremamente jovem. Olha, esse homem talvez seja o mais injustiçado da igreja brasileira, Adalto Lourenço. Ando dizendo por aí que ele não tem doutorado, que ele é um outsider da ciência. Olha só, os eruditos desse século que são certos com o Big Bang e a evolução. Adalto não tem doutorado. Gente, Adalto não tem doutorado, ele é doutor honoris causa. Ele ganhou um doutorado na universidade do nosso grande Deus. Você vai vê-lo na glória coroado, com o título de doutor entregue pelo nosso grande Deus. Você foi um arauto da fé, um grande defensor da palavra de Deus. Adalto está nos Estados Unidos e a gente está com a campanha, o hashtag Volta Adalto. Ele deu uma palestra sobre isso, assista na IPP Play, IPP TV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aquele maluco beleza do Arival, Casimiro, vocês conhecem, né? O único que cita Raul Seixas nas suas pregações, porque não somos metamorfose ambulante. Gente, Deus escolheu um casal de humanoides e soprou nele alguma coisa que nem o fôlego da vida poderia ser, porque eles já estavam vivos. O imago Dei. Será que Deus poderia ter feito isso? Para que ele pudesse ter feito isso, nós seríamos parentes de chimpanzés. Dizem que somos mesmo, humanoides escolhidos por Deus. Faz sentido? Nenhum, no meu livro eu falo sobre isso. A Bíblia fala, façamos o homem. Deus, a Trindade se reúne e diz, façamos. Foram eles que fizeram. O homem, a nossa imagem, não imagem de chimpanzé, de humanoide, de peixe mutante. Não, eles fizeram. Cristo fez.
princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele disse: não tendes lido que desde o início eu os fiz, homem e mulher? Aí, será que nós temos parentesco com chimpanzés? Eu falo no meu livro Fomos Planejados, está na 6ª edição, a gente não conseguiu trazer aqui, no duelo científico do século e tudo mais. Nós somos 7 a 44% diferentes no genoma. 33, é 1 bilhão de pares de bases. Não há a menor chance, Haldane fez os cálculos. Nós somos 80% diferente em proteínas, 67% diferente nos nossos telômeros, nós somos 100% diferente nos cromossomos, eles têm 24, nós temos 23 pares, a cicatriz nunca existiu. Não tem deslido os artigos mais recentes da Nature e da Science que essa cicatriz não existe? Não tem deslido? A gente sua pela pele desnuda, eles se suam pelos pelos. O cromossomo Y dos chimpanzés é 100% diferente do cromossomo Y dos humanos, e o cromossomo Y é extremamente preservado. É pequenininho, mas é extremamente importante. A fala e o raciocínio, o chimpanzé nunca disse nada. Tem um amigo que foi para os Estados Unidos e falou assim: você aprendeu inglês? Eu falei: aprendi. O que você aprendeu? Uma única palavra. Que palavra? Ele falou: beer. Cerveja. Ele falou: porque com essa eu me viro, o resto eu dou um jeito. Pela lógica do inglês, do beer, chimpanzé deveria falar o quê, gente? Pelo menos banana. Mas sabe por que chimpanzé não fala banana? Porque ele não tem um chip de fala que nós temos no nosso cérebro. Não é coisa de cordas vocais, é um chip de fala que a gente tem. O cérebro do chimpanzé é 4 vezes menor que o cérebro do humano. A capacidade de raciocínio do ser humano excede em ordens e grandeza dos chimpanzés. Uma criança de 5 anos, o naturalismo fala isso, o darwinismo fala isso, o Darwin, que é amigo de Deus, fala isso. Dizem que tem a mesma capacidade intelectual o chimpanzé de criança de 5 anos. Eu vivo colocando no meu Face lá: humilha o chimpa, garoto, humilha. Aquelas criancinhas que tocam piano, faz não sei o que e tudo mais. Humilha o chimpa, garoto, humilha. Postos que fosses feito à imagem e semelhança de um grande Deus, de honra e glória o coroaste. Tem uma divergência aí. Eu acho que é o homem mesmo, tá? Um pouco abaixo de Deus o fizeste. Gente, não há a menor chance. Descansa em paz, o chimpa não é teu humano. Fostes feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Imagem e semelhança de um grande Deus. Olha, esse canal do YouTube é fantástico, Genesis Apologetics. Veja lá, a ciência, a Bíblia e a ciência do gênero, do sexo e do casamento. Eu tenho uma palestra também que eu falo sobre esse vídeo. Gente, a evolução corrompeu a nossa sociedade, a gente não tem nenhum pacto com ela. O gênero veio da evolução. O racismo, cientificamente corroborado, veio pela evolução. O eugenismo. Negros colocados em zoológicos nos Estados Unidos para o display da evolução. Os aborígenes foram caçados por esporte porque foram considerados formas transicionais. Os pigmeus. Como que pode um cristão ter qualquer associação com Darwin ou com o evolucionismo? Não pode, não pode. O Wayne Grudem, no seu documentário, ele diz: it's a too big price to pay. Um preço alto demais a ser pago. Um preço alto demais a ser pago. Um imenso barco de madeira, dizem por aí que não, olha, dilúvio é alegoria, é mitologia. Gente, não existe evento mais bem comprovado pelas evidências do que o dilúvio universal. Olha só, aquele livro do John Walton compara o dilúvio com o épico de Gilgamesh. Gente, no épico de Gilgamesh, o barco era cúbico. Pensa no barco cúbico. Mas a Bíblia fala que o barco tinha uma dimensão de 30 por 5 por 3. Ele dá uma descrição técnica, magnificamente técnica, com detalhes científicos, técnicos. Isso é uma descrição digna de toda confiança. O barco é o maior barco possível de ser construído de madeira. A engenharia naval já determinou isso. Na segunda, também determinaram que
que o barco teria que ser confortável, estável e resistente. For olhar as características da Arca de Noé, eu tenho várias palestras sobre isso, você pode assistir. Perceberam que o barco não tem o melhor conforto, não tem a melhor estabilidade, não tem a melhor resistência, ele tem o melhor compromisso entre os três. Todo engenheiro sabe que quando você vai fazer um engenho multifuncional, você não pode otimizar uma única função, você tem que otimizar as três. É exatamente isso que acontece, é ótimo nas três. Na Segunda Guerra Mundial, foram construir cargueiros. Depois que construíram os cargueiros, sabe qual foi a dimensão que eles usaram? 30 por 5 por 3. A ciência da Bíblia. Se tivessem seguido as dimensões da arca, já descobririam há muito tempo. Descobriram acidentalmente. Cronologia dos patriarcas. Não, Marcos, isso é calendário lunar, olha só, tem os gaps e tudo mais, veja só, não viveram 900 anos, né, gente? Vamos concordar? 900 não pode, né? Veja só e tudo mais. Gente, o genoma humano foi concluído, foi a grande pedra no sapato de Darwin. Foi a bomba atômica. O genoma. Aí com o genoma, o que a gente percebeu? Que a cada geração nós acumulamos 50 a 100 mutações deletérias. Mutação é do mal, defeito causa defeito. Nenhuma mutação causou nenhum benefício. A gente sabe disso hoje. Tem defeitos vantajosos. Sim, defeitos vantajosos. Mas nenhuma vantagem por um incremento na informação. A gente está acumulando. Como as gerações até Noé foram poucas, porque eles viveram 900 anos, o acúmulo tinha sido pequeno, o estrago desses acúmulos não tinha sido muito grande, eles não casavam entre si, casavam porque a Bíblia ordenou não casar, primo com primo, mesma família, irmão com irmão, depois em Levíticos, não é, que vem a ordem. E é o que acontece. Até Noé, os problemas do decaimento genético não eram muitos. Mas em Noé nós temos o que conhecemos hoje em genética como um gargalo genético. Se você coloca hoje um casal único numa ilha tentando preservar aquela espécie em extinção, eles têm filhos, mas a longevidade decai exponencialmente. Foi exatamente o que aconteceu com Noé e seus filhos. Um decaimento exponencial. E a genômica, então, provou que a cronologia bíblica está absolutamente coerente com a genética moderna. Ocorreu em Noé, com seus filhos na arca, um gargalo genético que fez com que a longevidade dos seres humanos caísse. Você já leu a Bíblia e ficou pensando, Senhor, por que o Senhor põe tudo quantos aninhos eles viveram? Que coisa inútil, Senhor. Viveu não sei quantos, Matusalém 969, só para perguntar na IBD, né, Senhor, quantos anos viveu Matusalém? 969, acertou, irmão. Para quê? Aí continua depois de Noé com os patriarcas, Deus quis colocar os dados no gráfico, para que pudéssemos verificar e fizéssemos a nova coeficiente T. Deus fala assim, fazei prova de mim, fazei prova de mim. Deus é corroborado pela ciência mais moderna, pela genômica. A coincidência de 96%. Sabe qual é a possibilidade disso estar errado? É 1 em 1 quadrilhão. E não é 100%, porque 100% é coisa feita, né? Arrumada. Tal. Então, você tem um pouquinho de desvio, tem que ter. Incrível, não é? Segundo a sua espécie. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, segundo a sua espécie. A gente fala, Senhor, por que tanto segundo a sua espécie? Porque ele sabia que iriam deturpar a palavra de Deus. Gênesis 1:25, o livro da alegoria, deixa muito claro que fomos feitos segundo a espécie de cada um. Nesse novo livro, do Michael Behe, que alguém traduziu magnificamente, ficou lindo, super bem traduzido, tradução 100%, de um cara que entende de ciência, de bioquímica, que é amigo do Michael Behe, um cara legal, super bacana, simpático, charmoso, tudo. Quem traduziu? Eu. O Michael Behe diz que na ciência moderna descobriu
que o limite da diversificação são as famílias. Não passa de família. E família é como centavos numa conta de 1 milhão. Então, as espécies são pequenas variações do mesmo tema. Outro dia eu fui no zoológico em São Paulo, está lá os caninos. Gente, tudo igual. Os felinos, tudo igual. Só uma perninha mais curta, mais comprida, um pelinho com mais bolinha, com menos bolinha, mas tudo farinha do mesmo saco. E a gente descobriu hoje pela genética que provavelmente Deus fez o quê? Todos os animais segundo as suas famílias. É só traduzir, né? Porque os biólogos que deram um nome diferente, não foi a Bíblia. Vamos corrigir a biologia? Família é espécie. Para baixo tem que arrumar outros nomes, viu, Mariana, Rodrigo? E Ricardo Marques. Biólogo também, né, Ricardo? Também. 3 biólogos, olha só. 2 químicos e um teólogo. Advogado, né? Da lei, isso. Glauco. Time de primeira, né, gente? Sexteto fantástico. Descobrimos, gente, que o limite é a família. A evolução evolui. Darwin estava certo, Darwin estava completamente errado. Desculpa aí, Darwin, você errou e feio. Falou um monte de abobrinha, né? Como foi a abobrinha que ele falou ontem? O Rodrigo. Darwin falou um monte de bobeiras. Gente, Darwin foi um grande cientista, não tem nenhum problema com ele. Errar é humano, persistir no erro que é burrice. O selo de qualidade que é o São Mota. Vou mostrar. Gente, o que acontece? Darwin não só errou porque a gente não evolui, mas os mecanismos darwinianos causam involução. Os mecanismos darwinianos causam involução. O que era muito bom está ficando bom. Daqui a pouco fica regular, daqui a pouco fica péssimo. Cristo precisa voltar. Incrível, não é? Gente, os tentilhões de Darwin, nesse livro, A Evolução de Darwin, a gente trouxe alguns aí, mas acho que já terminou, depois você compra na Koval Press, ele fala sobre os tentilhões de Darwin. Tem cristão que crê nisso, gente, tem cristão que crê nisso, no darwinismo, tem cristão que crê nos tentilhões de Darwin. 2 milhões de anos na ilha, o Michael Behe diz, sabe o que aconteceu com eles? Defeitos vantajosos. O bico ficou mais comprido, mais duro, por uma mutação deletéria. Quando a seca foi resolvida, o bico voltou para o normal, porque o selvagem que Deus fez, muito bom, sempre é melhor, né, Rodrigo? Bom, belo. O biquinho até é mais bonitinho no original. Aí os tentilhões ficaram 2 milhões de anos sob forte pressão evolutiva, numa ilha, isolados. E o que aconteceu com os tentilhões? Os tentilhões deram origem a tentilhões. E o pior, os tentilhões estão diminuindo em diversificação, por hibridização as espécies estão reduzindo. Hoje tem menos espécies de tentilhão na ilha do que tinha originalmente. O Michael Behe diz o seguinte, olha, o urso polar, evolution in action, branquinho? Não, ele é branco porque ele perdeu a capacidade de sintetizar um pigmento. Ele tem que comer uma foca por dia porque ele perdeu a capacidade de acumular gordura. Olha só, a gente tem que matar um leão por dia, ele tem que comer uma foca por dia. Qual é o melhor? O pardo, o original. Ele é um deficiente mutante. Você tem olho verde, você é um deficiente mutante, você não sintetiza todos os pigmentos. Como eu. Bonitinho, mas deficiente. Bonitinho. Gente, encontramos Adão e Eva. Estamos à busca do Adão e Eva perdido? O mundo perdido de Adão e Eva? Aquele livro do Walton? O livro do William Craig? Gente, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele falou e tudo se fez, pois ele ordenou e tudo foi criado. Não tendes lido que desde o princípio... Gente, a gente encontrou o Adão e Eva. Encontramos na Bíblia. Então esqueça a ciência do Walton. Esqueça a ciência de Craig. Esses 2 livros precisam receber o selo de qualidade Kelson Mota. Encontramos Adão e Eva na Bíblia, na Palavra de Deus, nos relatos de Gênesis 1, 2, 3. Sempre o encontramos, a gente nunca perdeu. Nós nunca perdemos. O Adão histórico está na Bíblia, descrito por quem os fez.
os fez à sua imagem e semelhança, de honra e glória os coroastes, desde o princípio os fez homem e mulher. Então esqueça esses livros, esqueça a ciência de Walton, esqueça a ciência de Craig, siga a ciência, talvez, de um dos maiores químicos brasileiros. Desculpa aí, mas vou ter que falar, porque dizem que eu sou um outsider, que eu não sou cientista. Cientista é aquele pessoal daquela turma que está fazendo um congresso aqui. Cientista não é o Adalto, ele não tem doutorado. Siga a ciência do Fomos Planejados, endossado pela maior cientista brasileira de todos os tempos. Em prêmios, ela ganhou 32 prêmios internacionais. É a maior cientista premiada da ciência brasileira. Porque eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco e vindo da zona de transição. Porque Campinas, em São Paulo, não é interior, é zona de transição. Mas Deus honra os seus. Deus escolheu os que são outsiders da ciência, para reduzir a pó os que se acham a pó. Gente, por que nós encontramos o Adão e Eva na Bíblia? Porque a própria ciência, a ciência da Bíblia, está sendo confirmada pela ciência dos homens. Foram fazer o sequenciamento do DNA mitocondrial, descobriram que todos nós descendemos da mesma mulher que viveu nesse planeta há 6.000 anos atrás. Foram fazer o sequenciamento do cromossomo Y, descobrimos que viemos todos do Adão Y, que viveu nesse planeta há 6.000 anos atrás. A teoria hoje é out of Africa, fora da África, saímos da África. A África é coladinho aonde a gente acha que Adão e Eva viveram. A ciência está se aproximando como nunca da palavra de Deus. 6.000 anos atrás. A Rogéria Ventura, tem uma entrevista com ela no IPP-TV, assistam, super interessante. Dinossauros na Bíblia? Gente, 60 milhões de anos. Contemplas agora o bimote, cauda como cedro, ossos como tubos de bronze, ossada como barras de ferro. Gente, não há bicho, não havia bicho há alguns anos atrás, algumas décadas, eu não me lembro, há uns 2 séculos, que bateria com essa descrição. Então alguém poderia pegar e falar assim, nossa, é mitologia, Deus está escrevendo que um mito, dragão, um mito qualquer. Era tão difícil para os escritores identificar esse bicho que falaram que era um hipopótamo, um elefante. Faz o menor sentido, não bate. Sabe o que aconteceu recentemente? Foram buscar um osso de dinossauro, cortaram o osso, cheirava mal, tinha colágeno, elástico e plástico. Cheirava mal, é putrescina e cadaverina. Quando as máquinas da vida não mantêm mais o equilíbrio com o trabalho, vocês aprenderam, né? Rapidamente, a segunda lei da termodinâmica toma conta e leva para putrescina e cadaverina. Rapidamente, putrescina e cadaverina rapidamente foram formados. Mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontrados. Hipopótamo e elefante faz sentido, gente? Nenhum. Mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas já foram encontradas em dinossauros. Você corta o osso, está cheirando mal. 14, o DNA do dinossauro já foi encontrado. Aquele negócio do Jurassic Park pode ser que saia. Estão querendo fazer a desextinção dos dinossauros. Já pensou que show, irmão? Só precisa encontrar uma dinossauro parecida por aí para parir o bicho. Olha só. Com o mamute eles estão fazendo isso, a desextinção do mamute. Gente, você pega o osso, tem material orgânico, sequer está fossilizado. Olha, vales e vales e vales de dinossauros. Tem cristão que não crê em dinossauro, que acha que foi extinto antes do dilúvio. Não entrou na arca, entrou sim. Vales e vales e vales. Você vê lá, osso pesado embaixo, leve em cima. Isso foi uma grande sopa de ossos de dinossauros durante o dilúvio. Olha, o Mark
Armitage, nos Estados Unidos, foi lá no Hell Creek, nos Estados Unidos, um vale de dinossauros, pegou um osso desse aí, cortou no laboratório. Gente, você assiste lá no Genesis Apologetics, tem os vídeos. O colágeno estava elástico e plástico. Quem é médico sabe disso, que colágeno elástico e plástico é fresquinho. Fresquinho. Olha isso aí, é o dinossauro mais bem preservado. 110 milhões de anos. Pode, irmão? Quem vê isso aí no museu fala assim, parece que o bicho vai levantar e sair andando. Por quê? Porque ele é fresquinho. Fresquinho. Um grande desserviço à fé foi feito por Mary Schweitzer. Ela que descobriu pela primeira vez, né, ficou famosa pelos tecidos mole em dinossauros. Aparecem documentários dela e tudo mais. Uma cristã, irmã nossa, na fé. Só que ela é evolucionista, teísta, criacionista evolucionária. Há um pessoal aí que faz apologia a ela. Eu não faço. Ela descobriu, perdeu uma grande chance de entrar para a história como uma cristã que reverencia a palavra de Deus, que prova uma verdade científica da Bíblia. Porque ela achou, mas ela falou assim, não, é 60 milhões de anos. E ela foi fazer, inclusive, uns estudos com a reação de Fenton, publicou um artigo na Nature, dizendo, olha, eu fiz umas reações de Fenton aqui, preservou as proteínas. Então, foi uma reação de Fenton que preservou as proteínas dos dinossauros por 60 milhões de anos. Porque, olha só, ficou aqui 2 anos no meu laboratório e não estragou. 2 anos. 60 milhões, irmão, faz a conta aí. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou químico. Desculpa aí, mas eu sou químico. Reação de Fenton produz oxigênio radicalar, radicais livres. Foram olhar os aminoácidos das proteínas dos dinossauros, eles estavam intactos, não estavam oxidados. Mary Schweitzer. Reconverta-se, irmã. A boa e velha mensagem da palavra de Deus. Dinossauros foram extintos alguns anos atrás, milhares, não milhões. Certeza absoluta que foi extinto? Eu acho que sim, mas desconfio. Quem sabe? O selacanto, 200 milhões de anos, encontraram. Eu vivo orando, Senhor, que o monstro do Lago Ness. Circuncisão ao 8º dia. Gente, o livro de alegorias, o livro de mitologias, o livro de poesias, diz assim, em Gênesis 17, 11 e 12, e circuncidareis, acho que acertei, a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de aliança entre mim e vós. O filho de quantos dias? 8 dias. Gente, se você está escrevendo um livro de mitologia, poesia, você arriscaria colocar 8 dias? Fala, circuncida o menino e pronto, acabou. Mas Deus fez questão de escrever 8 dias. Por que ele fez questão de escrever 8 dias? Para que a gente verificasse. A fé é o firme fundamento. Tomé falou assim, Senhor, não creio. Ele falou assim, está aqui a prova. Ele diz, feliz quem não tem prova e vê, porque eu sei que é difícil. Não é? É uma fé, essa fé, nossa, mas eu sei, eu te criei, você é cético, eu também sou. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está aqui as evidências. Gente, 8 dias. A protombina é extremamente importante, a ciência moderna descobriu. Se a gente tivesse seguido a Bíblia, não é? Já saberia isso antes. E ela vai, quando o neném nasce, vai caindo. Quando ela chega em 8 dias, ela tem um máximo de 120%, depois decai. Qual é o melhor dia para circuncidar o menino? 8º dia. Gente, qual é a chance disso ser uma coincidência? 0. Palavra inerrante, digna de toda a confiança. Ciência da primeiríssima qualidade. Esse aqui eu não sei se é verdade, mas eu acho que é. Impossibilidade estatisticamente impossível. The Gospel in Genesis, Hidden Message, Koinonia House. Dá uma olhadinha lá, tem um site na internet, muito legal. Você vai olhar na Bíblia, tem nome de todos os patriarcas. Todos eles. Tem a longevidade e os nomes. Você fala, Senhor, por que tem para eu saber todos esses nomes aí? Aí você vai ver os nomes, dá uma olhada lá. Cainã, por exemplo, é difícil saber exatamente o significado do nome, né? Mas os hebraístas foram analisar e tudo mais. Cainã quer dizer tristeza.
E Lameque, por exemplo, desesperado. Já pensou você pôr o nome do seu filho de Tristeza e Desesperado? Ô Tristeza, vem cá. Desesperado. Aí foram ver o que significa em hebraico esses nomes. E aí dá para ler. Ao homem foi designado tristeza mortal, mas o Deus abençoado descerá dos céus, ensinando que sua morte trará descanso ao desesperado. Magnífico, não é? Glória ao nosso grande Deus. Ele deixa mensagens escondidas, códigos secretos na sua palavra, para que você creia nela. Lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, Pai, e luz para o meu caminho, para o seu caminho. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, nos faz fazer compromissos. Muito nos aproxima. Muito nos aproxima. Pasteur disse isso. Sem necessidade de esclarecimentos. Esses são os meus livros, a gente trouxe poucos, se você quiser adquirir, na Coval Press. O mais recente, a gente quer que os nossos filhos não sejam doutrinados. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eles vão aprender, ver, colorir. O Fomos Planejados, que eu lancei, já está na 6ª edição. A gente não conseguiu trazer aqui porque não está pronto, mas semana que vem vai aparecer a 6ª edição, uma edição de luxo, um preço bem mais reduzido. Se você quiser pedir, usa o código COVAL10, 10% de desconto. Esse livro aqui, a gente quer fazer estão querendo doutrinar os nossos filhos, desde criancinha. Por isso que é bom você colocar na EcoPrime, na CSF, na Agnes, todas essas escolas aqui que estão ali com seus estandes, né? Por quê? Porque é uma batalha do bem e do mal. Gente, Darwin é amigo de Deus? Ele é amigo do nosso inimigo. A tentativa de trazer Darwin para dentro das igrejas é para desconstruir os alicerces da nossa fé. Eu tenho um podcast agora, estreiei na Rede 316, a Bíblia e a Ciência, onde um cientista ousa declarar que é a Bíblia que tem autoridade para interpretar a ciência, e não o contrário. Por quê? Porque, como disse o Jaidson, reverendo Jaidson, tão bem, magnificamente bem aqui na primeira noite, a Bíblia é clara. Quando ela diz, houve tarde de manhã, é dia. Dia de 24 horas. Todos os hebraístas liam 24 horas. Todo mundo que lia a Bíblia, 24 horas. Dia, literal. Aí vem a história que Ion é eras. Aonde veio isso? Compromisso com as trevas. Ela é suficiente, ela é necessária, ela é infalível e ela é autoridade final em teologia, filosofia e ciência. IPP-TV assista toda a série dos programas, Fé e Ciência. O último foi a Fé dos Ateus, a gente tem um livro aí magnífico. Os ateus têm fé irracional, fé que urso nadando em boca aberta virou baleia, que galinha é parente de dinossauro, que naquela sopa ácida escaldante surgiu a primeira ameba, que lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo, passou pelo chimpo que até humano, até dar em você uma ameba evoluída. 8 a 10 de julho nós teremos no Rio o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Já temos 16 grandes cientistas. Se tiver o sexteto fantástico aqui, nós teremos 16 lá, defendendo o design inteligente, que é uma ciência que, quando as suas implicações filosóficas e teológicas são colocadas na mesa, corrobora a palavra de Deus. Não é uma quarta visão. É uma visão, é uma ciência que corrobora a única visão da igreja. A única visão da igreja. E essa é a minha família linda, maravilhosa. Então é esse Deus invisível, mas real. Onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor da história, do passado,
que na sua palavra revelou as nossas origens, clara, suficientemente. Um Deus que escreveu um livro que tem ciência da primeiríssima qualidade, para que pudéssemos fazer prova dele. A esse Deus, então, seja o nosso louvor, seja a nossa glória, seja a nossa única visão sobre as nossas origens, ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado.